Numa recente entrevista a uma televisão holandesa, Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, falou a seguinte frase: que os criptoativos não valem nada. Vamos entender um pouquinho disso. Será que é verdade? Vamos lá. Nessa entrevista, Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, falou que todos os criptoativos não valem nada, ou seja, que nenhum criptoativo vale nada. Vamos falar textualmente a frase dela aqui. Na minha humilde opinião, nenhum criptoativo vale nada. Não se lastreie em nada e quem investir perderá tudo. Justamente por isso, é melhor regularizar o mercado. Fecha aspas. Dizem que tudo ou nada são palavras divinas e que a gente deve evitar usá-las ao máximo. Aqui ela faz uso de ambas de uma maneira bastante forte. O que me pega aqui é a generalização dessa frase. Nenhum criptoativo vale nada. Primeiro de tudo, como que você pode colocar todos os criptoativos numa mesma cesta? Segundo, isso me parece extremamente absurdo e incorreto, que seria a mesma coisa que colocar todas as moedas fiat, ou seja, as moedas que a gente usa, aceitas pelos bancos centrais, dólar, euro, libra, real, numa mesma cesta. É a mesma coisa que falar que todas as moedas fiat terão uma inflação, uma desvalorização de suas moedas de 10, 20, 100%. Você não pode falar isso que o dólar vai ter o mesmo comportamento do euro, ou do real, ou do rand sul-africano, ou do yuan, ou do ien, ou do dólar australiano, canadense, ou de qualquer moeda de um país, o peso argentino, ou de um país africano, não dá. Como é que a gente generaliza e coloca tudo numa mesma cesta? Isso me parece um tanto quanto até irresponsável. Primeiro de tudo, as criptomoedas, os criptoativos, eles não são iguais. O fundamento tecnológico de cada um deles por trás, e aqui não é o meu campo, eu não entendo a fundo deles, explicar tecnicamente e tecnologicamente cada uma das moedas, mas eles são completamente diferentes. O Bitcoin, da USD Tether, como a gente viu agora, que caiu nos últimos dias, da Ethereum, ou de cada uma de todas as outras muitas moedas que existem no mundo, criptos, elas são completamente diferentes. Se você tem uma opinião de que as criptos, daqui a algum tempo, algumas dessas criptos ou até muitas delas não valerão nada, ou valerão muito, é uma opinião pessoal. E aí, amparados em fatos e números, tudo bem, nós podemos ter essa própria opinião. E aí só o tempo vai nos dizer. Se você acha que o Bitcoin subiu demais nos últimos tempos, que essa queda agora recente nas últimas semanas também foi muito forte, que voltou para 30 mil dólares agora, faz com que o ativo esteja barato e vale a pena comprar, é uma decisão pessoal de cada um de nós investidores. Mas falar que todos os criptoativos não valem nada, de novo, me parece muito irresponsável da presidente do Banco Central Europeu. O outro ponto que eu queria mencionar da frase dela é que ela fala que não está respaldado por nada, ou não está lastreado em nada. Vamos fazer uma reflexão aqui. O ouro está lastreado em quê? No próprio ouro. O dólar hoje lastreado no próprio dólar. Portanto, a prata, a mesma coisa. Ou seja, todos os ativos reais, eles estão lastreados em si mesmo. Esse respaldo é o próprio ativo em si. Portanto, não dá para dizer que não vale nada se ele tem utilidade e tem alguma função por trás disso. Se ele gera valor para alguém, que é o caso dos criptoativos hoje, lembremos que El Salvador e a República Centro-Africana, um país pequeno no meio da África que faz fronteira com o Congo, com Camarões, esses dois países hoje já aceitam o Bitcoin como moeda corrente. Aí um pode dizer, poxa, mas são dois países pequenos e relevantes para o mundo como um todo no contexto de comércio internacional. Sim, mas não dá para dizer que ele não vale nada, porque o nada seria que ele não tem valor para absolutamente nada nem ninguém, o que não é uma verdade. Nesses dois países, ele é usado não apenas como reserva de valor, mas também como meio de troca. Agora, em outros países,
ele já é usado como reserva de valor ou investimento para muitas pessoas. O Bitcoin a 29 mil, 30 mil pontos como é hoje, ele é um mercado que vale 550 bilhões de dólares. Ele já bateu 1,1 trilhão de dólares de valor de mercado quando ele estava lá na alta. Portanto, não dá para dizer que ele é um mercado ou um ativo que não vale nada. E quando ela coloca numa cesta, todos os criptos não valem nada, isso incluiria esses ativos que hoje sim têm um valor e muito grande em market cap, ou seja, em valor de mercado, como eu acabei de falar aqui. Portanto, se algumas pessoas atribuem valor, se essas pessoas são muitas ou poucos, se os 30 mil dólares do Bitcoin é caro ou barato, é um juízo de valor pessoal e análise de investimento de cada um. Mas colocar tudo numa cesta e falar que tudo não vale nada, de novo, é extremamente irresponsável e incoerente. Agora, o que esperar de uma coerência quando a gente vem ouvindo discursos dos bancos centrais americanos, dos bancos centrais mundiais, isso inclui o americano, inclui o europeu, inclui o inglês, inclui todos eles, que durante a pandemia falavam que a inflação não seria um problema, quando qualquer tese econômica já mostra que uma impressão de dinheiro ilimitada geraria inflação. Mas esses bancos centrais e as mesmas pessoas, aqui no caso a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, mencionando que a inflação não seria um problema e que o Banco Central Europeu não teria que subir os juros, quando seria e é muito natural que é questão de tempo, uma vez que os Estados Unidos subindo juros, Inglaterra subindo juros, outros bancos centrais do mundo subindo juros, é natural que o discurso se torne muito mais forte, até porque se ela não fizer, a inflação da zona do euro vai se deteriorar ainda mais com a desvalorização da própria moeda. Portanto, não dá para acreditar em discursos de burocratas e quando ela fala essa frase que, novamente eu repito aqui, na minha humilde opinião, não vale nada, ela falando, abre aspas, na minha humilde opinião, não vale nada, nenhum criptoativo, e que quem investir vai perder tudo, justamente por isso é melhor regular. Na minha concepção, o que eu vejo aqui é mais um burocrata colocando a sua própria ideia de que ela precisa regular um mercado e atrair e pagar, receber impostos em cima dele. Se você realmente acredita que o mercado não vale absolutamente nada, ou seja, zero, como ela falou textualmente nessa televisão holandesa, por que é que você vai querer regular alguma coisa que não vale nada? Me parece um contrassenso e me parece uma incoerência. Mas, novamente, a gente tem que cada vez mais olhar a fundo os discursos desses burocratas, porque eles falam muito mais para sair em manchete e tentar manipular as opiniões pessoais do que realmente ser embasado. Lembremos de Georgina, uma das diretoras do Fundo Monetário Internacional, que falou há poucos dias atrás que os bancos centrais mundiais parecem crianças de 8 anos jogando futebol onde todas correm atrás da mesma bola e esquecem do cenário restante mais amplo. São essas pessoas que conduzem as políticas monetárias e fiscais do mundo de hoje. E é por isso que é bem provável que estejamos hoje passando por um cenário que não precisava ter bola de cristal, mas simplesmente entender um pouco de economia, analisar a história passada, de que sim, a gente vai passar por um período de recessão e um período de alta de juros e de drenar o dinheiro da economia, que foi justamente nas políticas irresponsáveis dos bancos centrais que eles fizeram ao longo dos últimos anos. E agora, mais uma frase que, se cai no esquecimento, ela não tem que se retratar, mas me parece, de novo, um tanto quanto irresponsável. Não dá para falar que tudo não vale nada quando esses ativos já têm sim valor para muitas pessoas. De olho sempre em discursos de burocratas. Um forte abraço, Bruno Musa.